Acidente ambiental, o que define, a quem recorrer e como evitar, são 3 perguntas básicas que é preciso responder quando se fala em meio ambiente. Pode não parecer, mas os acidentes são mais frequentes do que parecem e o mais importante, nós podemos ajudar a evitar a degradação do meio ambiente com ações simples e diárias. E para falar sobre esse assunto tão importante, converso agora com um especialista em direito ambiental e doutor no assunto, Terence Trenepohl. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, por que a gente está vivendo aí um momento onde esses acidentes ambientais parecem tão comuns? Érica, nós vivemos hoje uma situação de infraestrutura no Brasil muito esperada por nós e que necessariamente nós conjugamos o desenvolvimento sustentável com projetos de megaprojetos de infraestrutura. Então, necessariamente, em alguns projetos, acidentes acontecerão e a grande atividade que o direito ambiental deve vir a ser utilizada é em mensurá-los, tentar evitar os acidentes e mitigar os efeitos desses acidentes ambientais. Como evitá-los? Na verdade, o Estado dispõe de meios dentro do seu complexo jurídico para controlar as atividades, para que elas não sejam feitas de maneira desenfreada, sem estudos. Então, hoje o Estado tem condições de exigir estudos ambientais, avaliações de impacto ambiental, para que os acidentes ambientais, quando aconteçam, sejam mitigados, eles sejam resolvidos de uma maneira para que os custos ambientais sejam menores para a população afetada. Quando a gente fala de acidente ambiental, a gente lembra logo do acidente de Mariana, né, do rompimento da barragem de Fundão. Inclusive, a gente tem umas imagens que a gente vai rodar agora. Foi um acidente muito grave, inesperado como todo acidente, né? Como que dá para antever um acidente como esse, para prevenir um acidente como esse de Mariana? Na verdade, Érica, o que acontece com muita frequência é que algumas atividades, como atividades de mineração, atividades de exploração de petróleo e gás, a construção de hidrelétricas, projetos de grandes dimensões, elas evidentemente estão sujeitas a acidentes ambientais. A mensuração desses acidentes anteriormente, ela deve ser feita através de estudos de impacto ambiental. Acidentes, a concepção correta do termo, é algo que ocorre fora daquilo que foi previsto pelo órgão ambiental e até mesmo pela iniciativa privada. Eu não quero que o acidente ocorra. Eu vou ter necessariamente um impacto ambiental decorrente de uma obra de infraestrutura. Agora, nós estamos sujeitos a esses acidentes, independentemente do tanto e quanto foi realizado pelo Estado. E as medidas de precaução adotadas pela iniciativa privada, ou seja, pelos empreendedores. Qual é a diferença de dano ambiental desse impacto ambiental que a gente tanto fala? O impacto ambiental, ele necessariamente ocorre em todas as obras de infraestrutura. Eu teria o impacto ambiental, alguns autores mais versados no tema falam em custo ambiental. Então eu teria um custo ambiental por uma atividade, uma duplicação de uma rodovia, como eu disse, uma construção de uma hidrelétrica. Eu teria um custo, necessariamente um impacto, certo? Eu não tenho como mexer com a natureza, com os recursos naturais, sem que haja um impacto. A função do Estado, como eu disse, através da Política Nacional de Meio Ambiente, é mensurar o impacto negativo, o impacto positivo, conjugá-lo, saber o que é melhor e aí sim autorizar a continuidade do empreendimento. O dano ambiental, ele é previsível, pode ser mitigado, mas ele não é desejável. Então o dano ambiental, eu considero que o dano ele é um acidente ambiental. Ele acontece fora da minha previsibilidade. As contrapartidas, as tais condicionantes ambientais, são uma forma de mitigar esses impactos, né? Sem dúvida, de mitigar e de compensar o impacto ambiental decorrente. Como eu disse, se eu tiver uma duplicação de uma estrada, eu certamente vou afetar a população que mora às margens da rodovia. Então eu tenho que, dentro das condicionantes que aquela empresa, que aquela concessionária, ela desenvolvendo o trabalho, eu tenho que compensar o impacto que o meu projeto de infraestrutura vai impactar ou que vai acontecer naquela área. Então eu tenho que, dentro das condicionantes, eu tenho que mitigar os efeitos, tentar evitar, evidentemente, os acidentes e compensar a população diretamente envolvida nessa próxima a essa atividade de infraestrutura. A legislação que rege o tema direito ambiental aí nessa questão tem algum problema? Não, o Brasil tem hoje uma das legislações de direito ambiental mais desenvolvidas do mundo, sem dúvida alguma. Para quem trabalha com o direito americano, o direito inglês, ou a Europa como um todo, nós temos, desde a Constituição de 88, um capítulo específico que poucas constituições do mundo têm. O direito ambiental, o meio ambiente, ele é tratado de forma exaustiva até. Então nós temos um cabedal legislativo muito vasto.
O que ocorre é que muitas vezes há uma falta de instrumentalização de órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, e que é uma carência, uma necessidade. Por exemplo, eu vejo investimentos em órgãos ambientais que eu não tinha na década de 80 e que eu tive na década de 90, da mesma forma que hoje eu vejo, exemplo do que é muito em voga hoje, a incrementação da Polícia Federal, os instrumentos que são colocados à disposição da segurança pública. Então, isto é sazonal, é cíclico. O meio ambiente, a legislação é vasta, a legislação é muito rica, mas às vezes os órgãos ambientais eles não estão devidamente municiados com os equipamentos e os elementos para fiscalizar o meio ambiente. E eu estou aqui com 3 obras de autoria do senhor, né? A gente vai mostrar aqui essas obras. Elas são referências aí para o direito ambiental e tratam desses assuntos que a gente conversou aqui, né? É verdade. Algumas delas eu escrevi com autoria com meu pai, que trabalhou muitos anos na área ambiental, conhece bastante. E licenciamento ambiental, como eu disse, previamente a qualquer empreendimento ele tem que ocorrer. Os demais são coletâneas e trabalhos na área ambiental para, na verdade, juntar todo esse cabedal legislativo que você mencionou e oferecer aos estudantes e ao público que trabalha com o meio ambiente algum subsídio legal. Tema muito importante sempre, né? Não só nos dias de hoje, sempre, a preservar o ambiente e saber qual é a legislação que rege esse tema é muito importante. E eu agradeço a participação do senhor aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Érica. Obrigada, até uma próxima.